a passagem de todo o capítulo. Diz assim a palavra do nosso Deus. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Passadas estas coisas, foi dada notícia a Abraão nestes termos: Milca também tem dado à luz filhos, a Naor, teu irmão, Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quésede, Razô, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos: Teba, Gaã, Taás e Maacá. Amém, irmãos. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Tua palavra, meu Deus, que é gloriosa, Pai, que é profunda, meu Deus, que exige sacrifício, Pai, que exige o derramamento de sangue, Senhor. Que nós possamos estar diante do Senhor, meu Deus, de modo santo. Que nós possamos estar diante do Senhor, meu Deus, convictos, meu Deus, da verdade contida na Tua santa palavra, Pai. E que ela possa ser transformadora em nossas vidas, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo. Meu Deus, não na nossa capacidade, Senhor, de sermos edificados, de estarmos atentos, Deus, mas na operação do Teu Espírito Santo, meu Deus, na glória da Tua palavra, Pai, na confiança na Tua promessa, meu Deus,
de falar ao teu povo, no teu santo dia. Que o Senhor possa nos abençoar, meu Deus, com transformação vinda do teu santo evangelho. Em nome do teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, a vida cristã, ela não é uma linha reta em ascensão, né? Não é aquele gráfico que vai subindo, vai subindo, vai subindo e chega a um fim, né? Não é assim, seria muito bom, né? Que a vida da gente fosse apenas uma subida e a gente fosse progredindo na fé até o final. Mas a gente sabe que há momentos de retrocesso, há derrotas também na vida. Os nossos pecados nos impedem de que a gente venha simplesmente a ter momentos de crescimento um após o outro. E a gente viu isso na vida de Abraão. Irmãos, a gente viu momentos em que Abraão realmente demonstrava uma fé firme no Senhor. Em outros momentos em que ele praticamente abandonava a fé completamente e cometia atitudes que faz com que nós nos envergonhemos por ele. Mas então a gente finalmente chega na última provação de Abraão, relatada nas Escrituras Sagradas, onde Abraão ele vai ter esse grande desafio, ele vai ser provado por Deus naquilo que mais poderia tocar o seu coração, que é em relação ao seu filho, o seu filho Isaque. Veja que o texto ele começa, irmãos, falando, né, depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova. Veja, depois de que coisas, irmãos? O que é que o autor ele faz questão de usar esse termo, de associar isso que está acontecendo aqui agora nesse texto, com o capítulo passado, principalmente. Né? Se a gente for fazer um retrospecto depois dessas coisas aqui, em última análise, ele está se referindo a tudo que Abraão passou na sua caminhada. Mas mais especificamente, irmãos, naquilo que nós temos visto no capítulo passado. E o capítulo passado, o que é que foi relatado para nós no capítulo passado? Tanto o cumprimento da promessa, o fato de Isaque, o filho da promessa, ele ter nascido e ter trazido alegria para a sua família, tanto também como o fato de que Abraão ele teve que mandar embora o seu outro filho. E por último, no capítulo passado vai relatar que Abraão ele praticamente deixou preparado assim o futuro do seu filho, porque ele fez uma aliança com os moradores ali da terra, com o rei dos filisteus, para que não apenas ele, mas o seu filho pudesse habitar em paz ali. Então, veja, é como se o futuro de Isaque tivesse encaminhado, porque ele nasceu, filho da promessa, ele teve agora o seu irmão mais velho que o perseguia e que rivalizava com ele em relação a ser herdeiro das bênçãos de Abraão, foi mandado embora e o seu futuro estava garantido agora, a sua moradia, as suas propriedades, tudo agora estava bem encaminhado. Parece que não havia mais o que pudesse impedir as promessas de Deus de se cumprir e Isaque de fato se tornar aquilo que Deus falou que ele seria, que nele seriam abençoadas todas as nações da terra. Mas o que é que acontece, irmãos? A Bíblia não fala então com foco em tudo isso que aconteceu. A Bíblia nos diz que Deus pôs Abraão à prova. Então veja, Deus ele ainda tinha mais um último desafio na vida de Abraão. E vejam, irmãos, que aqui Abraão ele já está numa idade muito avançada. Provavelmente Abraão aqui ele tem mais ou menos uns 115 anos de vida. A gente vai ver que Isaque ele já vai carregar lenha aqui para o sacrifício. Então, para ele carregar a lenha sozinho, ele pelo menos já era um adolescente. Então, ele tem mais ou menos essa idade aí, uns 15 anos, quando tudo isso aqui aconteceu. Então, Abraão ele já estava no finalzinho, né, da sua vida, já tinha passado e muito daquilo que ele achou que poderia viver. Viveu para ter um filho em sua velhice e ver o seu filho crescendo. Então, Deus ele põe esse homem à prova. E a primeira coisa que a gente já tem que olhar para isso, irmãos, no texto, e entender, e aprender, e se conformar, e esperar por isso, é provações na nossa vida. Veja, Abraão já passou por muitas provações, irmãos, muitas dificuldades, desde o início da sua caminhada. Ele teve que sair da sua terra, abandonar os seus parentes, abandonar a sua família, para ir para um lugar onde Deus o havia mostrado, iria mostrar para ele. E ele também, quando chegou nesse local, não era um local que estava aguardando para que ele tomasse posse daquela terra. Não, pelo contrário, ele encontrou habitantes ali na terra, habitantes que impediriam ele de obter toda aquela terra, como Deus havia prometido. Ele encontrou fome e precisou fugir para o Egito. Ele teve o seu sobrinho sequestrado e precisou lutar guerras. Ele se embananou, se deixou cair em tentação por causa de ter ouvido aquele conselho terrível que sua mulher havia lhe dado. Ele passou por muita coisa, irmãos. E agora parece que ele poderia viver uma vida tranquila, porque Deus já tinha cumprido o que havia prometido para ele.
Mas não, irmãos. Mesmo depois de Deus haver cumprido na vida de Abraão aquilo que ele havia prometido, de dar descendente a ele, e que através desse descendente o mundo ia ser abençoado, apesar de ele já ter tido esse filho, e já está vendo esse filho crescer, as provações vão continuar na vida dele. E o apóstolo Paulo nos ensina, irmãos, no livro de Atos, que é através de muitas tribulações que importa que nós entremos no reino de Deus. Então eu e você, a gente não deve ser confrontado por uma dificuldade na vida e a gente reagir ou agir como se aquilo ali fosse uma coisa inesperada. Pelo contrário, o apóstolo Pedro também ele diz, não se assustem quando as provações vierem. A gente precisa ser provado, irmãos, como que pelo fogo, como que o ouro é provado no fogo. Eu e você, irmãos, a gente tem que olhar para as provações, para as dificuldades da vida, por mais dolorosas que elas possam ser, mas como projeto de Deus para nossas vidas. A gente está no mundo de pecado, irmãos, em que se só acontecessem coisas boas aqui, isso ia trabalhar no nosso coração de uma forma terrível. Isso ia nos conduzir ao egoísmo, à vaidade, ao comodismo e a tantas outras coisas que têm destruído tantas almas por aí. A gente vive uma vida em busca de facilidades, irmãos, e a gente vive como se o sofrimento, a dor, as lutas fossem piores do que o pecado. Mas, irmãos, as provações, elas são usadas por Deus para que nós sejamos aprovados. Na verdade, irmãos, a palavra provação na Bíblia é a mesma palavra para tentação. É a mesma palavra que é usada para falar a respeito de provação, é a mesma palavra que é usada para tentação. Sendo que nós vemos lá que o apóstolo Tiago ele diz, olha, Deus a ninguém tenta, Deus ele não pode ser tentado e ele a ninguém tenta. Porque o que é a tentação, irmãos? Por mais que seja a mesma palavra, a diferença está na intenção. Satanás, ele nos tenta para que nós venhamos a cair em pecado, para que nós sejamos destruídos. Mas Deus, ele nos prova com o intuito de que sejamos aprovados, que as dificuldades elas venham a nos fortalecer, para que eu e você a gente possa glorificar a Deus, para que eu e você a gente possa ter uma intimidade, um relacionamento mais profundo com o Senhor, que se eu e você a gente não tivesse passado por essas dificuldades, seria impossível que a gente desfrutasse desse relacionamento mais profundo com Deus. Veja, isso acontece até mesmo entre nós mesmos, irmãos. Amizades, elas são fortalecidas quando a gente passa por dificuldade juntos. Quando alguém passa por uma dificuldade nossa, quando a gente está passando por uma dificuldade, e a gente tem um amigo ao nosso lado para passar por aquela dificuldade, aquilo ali vai fortalecer, sem dúvidas, aquele relacionamento. E Deus é o nosso amigo, irmãos, que está sempre ao nosso lado. E Ele coloca essas provações em nossas vidas, para que eu e você a gente possa ser fortalecido, eu e você a gente possa conhecê-lo melhor. Esse é o objetivo de Deus em todas as nossas provações. E ele então, qual é essa aprovação? Os irmãos conhecem muito bem, mas vejam que Deus ele se dirige então a Abraão. Ele diz a Abraão, e veja a resposta de Abraão, irmão, é eis-me aqui. Esse homem com 115 anos mais ou menos, ele ainda tem prontidão para se colocar à disposição e ao serviço do Senhor. Seja lá o que o Senhor vier dizer para mim, eu quero ouvi-lo e eu quero ouvi-lo para obedecer. Eu estou aqui, Senhor, à disposição ao teu serviço. Eu e você, irmãos, muitas vezes a gente não quer servir. Eu e você, às vezes, quando a esposa, quando o marido chama o nosso nome em casa, a gente já fica agoniado, já vai pedir alguma coisa, o que é que ela quer, o que é que ele quer. Veja a disposição, a prontidão, irmãos, que Abraão, ele tem para servir. E Deus então vai dizer o que é que ele quer, o que é que ele requer de Abraão. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Veja, irmãos, que a gente sabe que a intenção de Deus é boa em tudo isso, mas se a gente parar para refletir sobre o momento, sobre o que está acontecendo aqui exatamente, parece até crueldade da parte de Deus. Porque Deus ele poderia ter simplesmente dito, Abraão, toma o teu filho, ou Abraão, toma Isaque. Mas veja quantas qualificações, irmãos, Deus dá para Isaque. Deus, quando ele vai falar com Abraão, ele diz, toma o teu filho. E ele diz, teu único filho, Isaque, a quem amas. Veja, ele diz, toma o teu filho. E aí já está claro qual é o filho. Mas quando Deus assim diz, teu único filho, Deus enfatiza o fato de que Abraão já mandou outro filho embora. De que agora não tem mais esperança, não tem mais expectativa no outro filho que já se foi. Esse aqui é o teu único filho. Esse aqui é o filho que não foi deserdado, esse aqui é o filho onde você colocou as suas esperanças, a sua confiança, em que você olha e você o ama. Isaque,
né, que é o nome que foi dado por conta da incredulidade, mas que Deus transformou aquele motivo de incredulidade em alegria, o riso, a quem você ama, o seu filho a quem você ama. E é muito importante a gente pensar nessas palavras aqui, irmãos, que Deus ele disse para Abraão, porque o próprio Deus ele está dizendo para Abraão, ele está dizendo para mim e para você que Abraão ele ama e ama o seu filho muito. Porque quando a gente olha para essa história aqui, irmãos, a disposição que Abraão tem de entregar o seu filho faz com que alguém desavisado possa pensar que é que nem os pais de hoje em dia, que não amam o filho, que bota o filho no mundo e não quer saber de nada, não quer saber de atenção, não quer saber de passar tempo com o filho. Isaac era um filho amado verdadeiramente. Os irmãos vão se lembrar, foi dada uma festa quando o menino parou de mamar. Foi dada uma festa. Essa família aqui, irmãos, aguardou ansiosamente pela vinda desse filho. Era um filho amado. E sabe o que é o mais interessante, irmãos? É porque o nome de Sara não aparece em nenhum momento nessa história toda. Ou seja, Abraão, o que o texto quer nos ensinar é que Abraão ele teve que carregar esse peso sozinho. Ele teve que carregar esse peso dessa ordem, esse mandamento de Deus sozinho. Deus diz, toma o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali, em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Veja, irmãos, Moriá era o local onde depois ia ser construída a cidade de Jerusalém, né? Então, não era apenas um monte. Os irmãos se lembrarem lá nos Salmos, né, vai dizer que Jerusalém era uma cidade, uma região montanhosa, então existiam vários montes. Esses vários montes ali era onde Abraão ia sacrificar o seu filho. Por isso que Deus diz assim, vai lá que eu vou te mostrar ainda qual é o monte, porque era uma região que tinha muitas montanhas, muitos montes, então ele ainda ia saber o local. Só que é interessante, irmãos, porque essa forma que Deus usa aqui para falar para Abraão também, ele diz, oferece ali um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Oferecer em holocausto, irmãos. Perceba que Deus não diz apenas, você vai sacrificar o seu filho. Mas Deus ele diz, você vai realizar um holocausto do seu filho, irmãos. E qual é a diferença nisso? Porque, como eu sempre falo para os irmãos, existem vários tipos de sacrifícios, irmãos. Basicamente, 7 tipos de sacrifícios que são relatados no livro de Levítico. E o holocausto, irmãos, seria o pior de todos os sacrifícios, se assim a gente pudesse dizer. Porque seria um sacrifício, irmãos, em que você ia matar o animal, ia deixar o sangue escorrer do pescoço dele, e depois que o sangue todo tivesse escorrido, aquele animal ia ser completamente queimado na presença de Deus. Ou seja, veja o que é que Deus está dizendo aqui, que Abraão vai ter que fazer com o seu filho. Ele vai ter que degolar o seu filho, e ele vai ter que incendiar o corpo do seu filho, depois que o filho já está morto. Imagina, irmãos. E o que as palavras que Deus usa para falar isso é, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Que são exatamente as mesmas palavras que Deus usou no começo, no início de tudo, da caminhada de Abraão, para dizer, vai para uma terra que você não sabe. Eu vou te mostrar qual é a terra que você vai, uma terra que você não conhece. Da mesma forma, você vai fazer o sacrifício do seu filho numa terra, num local em que eu ainda vou lhe mostrar. Porque você não conhece, você não sabe ainda onde é. Veja, isso, irmãos, como eu disse, pode parecer crueldade, quando a gente lê no primeiro momento. Mas, por outro lado, a gente parar para pensar, Deus ter usado essas palavras aqui, dizer, você vai fazer tudo isso, Abraão, em outras palavras, ele está dizendo, com a mesma fé, confiando no mesmo Deus. Veja, o mesmo Deus, eu não disse que ia lhe levar para uma terra que você não conhecia, eu não lhe levei, e você está bem aí com sua família. Eu também vou lhe levar para lá. E você vai fazer lá o que eu ordenar para você. Isso aqui é um chamado, irmãos, para que apesar de que o pedido que Deus está fazendo seja algo extremamente, irmãos, horroroso, terrível, não dá para você entender, conceber o próprio Deus pedindo isso para você. Porque se a gente for parar para pensar, irmãos, isso aqui é o oposto, representa o oposto de tudo aquilo que a gente conhece e sabe a respeito de Deus. Na verdade, isso era uma coisa que era feita, era praticada aqui na época de Abraão, mas pelas religiões pagãs.
Os outros deuses, os falsos deuses, é que exigiam sacrifício familiar, que exigia sacrifício do seu próprio filho. Na verdade, na Bíblia, quando vai falar a respeito desse tipo de sacrifício, lá no livro de Crônicas, né, o rei Manassés que vai fazer esse tipo de sacrifício com seu próprio filho, Deus ele vai ficar horrorizado, ele vai dizer assim: como que vocês fizeram isso? Isso nunca me passou pela cabeça, Deus diz, de alguém oferecer o filho em sacrifício. Então, quando Deus ele ordena, irmãos, ele está pondo Abraão à prova. E, obviamente, se a gente olhar apenas, se Abraão focasse apenas nisso, no que Deus está me pedindo, Abraão nunca faria o que Deus está ordenando. Mas Abraão, ele focou, irmãos, ele precisava focar não no que Deus estava pedindo, mas em quem Deus é. E é isso que eu e você, a gente sempre tem que fazer em todas as dificuldades, em todas as provações da nossa vida. A gente não precisa entender o que está acontecendo, irmãos. A gente não precisa saber o que Deus vai operar em mim através dessa dificuldade que eu estou passando. A única coisa que eu preciso saber, irmãos, para passar pela aprovação e ser aprovado, é quem Deus é. Quem é Deus, irmãos? Quem é Deus? Veja, quem é que está pedindo isso para você? É um maluco? É um psicopata? Ou é o Deus em quem você sabe, você até hoje, sempre que você confiou em Deus, você nunca foi envergonhado, como diz os Salmos. Mas, pelo contrário, envergonhados, irmãos, nós somos quando nós somos infiéis a Deus. Quando a gente não busca fazer a vontade do Senhor, mas a gente quer fazer a nossa própria vontade. Isso é o que destrói a nossa vida. E a gente vê, irmãos, a prontidão de Abraão em servir, em fazer o que Deus mandou. Veja o versículo 3, diz: levantou-se, pois, Abraão de madrugada. De madrugada, irmãos. É a mesma disposição que a gente viu no capítulo passado, quando Deus disse para Abraão, a Sara disse: olha, manda esse menino embora. E Deus disse: não seja isso pesado aos teus olhos, faz o que a tua mulher está mandando. E aí Abraão acordou de madrugada e mandou o seu filho embora. E da mesma forma agora, irmãos, Abraão acorda novamente de madrugada. Veja que não tem como não trazer à memória aquilo que já aconteceu antes. Com certeza foi doloroso para Abraão mandar o seu filho embora, irmãos. Como o próprio Deus disse, não seja isso pesado aos teus olhos. Imagina, irmãos, mandar o filho embora é algo terrível. Mas imagina agora você ter que fazer esse sacrifício, um holocausto do seu próprio filho, como Deus exige aqui de Abraão. Mas Abraão se levantou de madrugada e ele preparou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Veja, irmãos, que Abraão, ele não faz isso de um jeito duvidoso. Ele não chega e diz bem assim: olha, Deus me deu o meu filho, então se Deus agora está mandando eu matar o meu filho, com certeza isso não é Deus não, isso aí é o capeta que está falando, não é Deus não. Ele não quis raciocinar, justificar, tentar fazer um joguinho consigo mesmo, como muitas vezes eu e você a gente faz. A vontade de Deus é clara, Deus ele fala conosco, a sua palavra é clara para nós, e eu e você o que é que a gente faz? A gente diz: não, mas olhe, não, mas será que esse texto quer dizer isso mesmo? Como é que a gente pode interpretar isso de um jeito que a gente não precise obedecer a Deus? Não, irmãos, Abraão ele demonstrou zelo, demonstrou cuidado. Perceba que ele acorda cedo e ele prepara tudo. Veja, ele prepara um jumento, ele leva 2 servos para o caso de alguma necessidade que aparecesse no local. Ele leva o seu filho conforme ordenado por Deus. Ele racha até a lenha para o holocausto. Ele poderia não ter se preparado. Deus só falou para pegar meu filho e levar lá. Vai lá ele, o filho, e chega lá, não tem fogo, não tem nada. Ele diz: está vendo, Senhor? Eu tentei, Senhor, eu vim aqui para fazer a tua vontade, mas olha o que aconteceu. Não, irmãos, ele se preparou para fazer a vontade de Deus. Ele não esperou para ter justificativas para não fazer o que Deus ordenou, mas ele se preparou para poder fazer exatamente aquilo que Deus exigiu dele. E aí então, ele faz tudo isso e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Irmãos, é interessante porque a caminhada era longa, né? A gente vê aqui no versículo 4, diz: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe.
Então ele passou, irmão, não foi algo que, às vezes Deus ele pede, exige algo de nós, a gente na emoção, né, num culto, a gente vai e canta umas coisas, diz, eu nunca mais vou negar o Senhor, eu vou obedecer a Deus, eu nunca vou te deixar, e a gente fala coisas que daqui a 5 minutos já saíram do nosso coração. A gente às vezes tem uma disposição inicial de obedecer a Deus, mas daqui a pouco a gente não se incomoda mais em voltar atrás e dizer, não vou obedecer a Deus. Veja que não foi uma resposta emocional e momentânea ali de Abraão. Ele teve 3 dias ali, irmãos, para caminhar e refletindo sobre isso. Se a gente for olhar para o texto, irmãos, todo o texto, o capítulo todo, 22 de Gênesis, a palavra que mais aparece é a palavra filho. Filho, filho. É usada constantemente, irmãos, esse termo, para falar a respeito da única coisa que estava na cabeça de Abraão esse tempo todo. O seu filho. O seu filho, que ele teria que matar, que ele teria que oferecer em holocausto a Deus. Veja então, irmãos, olha o que ele fala para os servos dele no versículo 5. Disse então a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Veja, irmãos, porque é impressionante a fé de Abraão, e aqui a gente consegue entender que esse homem, ele de fato tinha aprendido com tudo aquilo que ele passou na sua vida. Porque olha o que ele disse para os seus servos. Ele diz, esperem aqui, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado a Deus, voltaremos para junto de vós. Veja, irmãos, algumas pessoas pensam aqui que há algum erro aqui no texto, né? Porque Abraão disse que ele ia e que ele ia voltar junto com Isaac, porque ele aqui não está no plural, né? Ele diz, voltaremos. Algumas pessoas acham que Abraão não teve coragem de dizer para os servos o que ele ia fazer, então ele mentiu aqui. Ele disse, eu vou lá e eu vou adorar a Deus, como está inventando uma mentira, e depois eu vou voltar, né, com o meu filho, né? E depois ele vai inventar desculpa, não, o menino se perdeu, ou aconteceu um acidente e o menino morreu lá. Nada disso, irmãos. A palavra de Deus nos diz em Hebreus, no capítulo 11, eu peço para que os irmãos abram comigo. Hebreus, capítulo 11, irmãos. A Bíblia nos fala a respeito da fé de Abraão, irmãos. E veja o que nos é dito a respeito desse homem de Deus. Versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu filho unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Veja que quando Abraão ele fala que eu vou adorar a Deus com o menino, e eu vou voltar com o menino, irmãos, ele estava crendo, ele estava confiando em Deus. Ele disse assim, o pensamento dele era mais ou menos o seguinte, olha, Deus ele disse que em Isaque será chamada a minha descendência. Deus ele disse que Isaque ele vai ser o filho da promessa, que através de Isaque Deus vai abençoar toda a família da terra. Se Isaque ainda não teve filho, se Isaque ainda é um adolescente, como que ele pode ser, como é que ele pode ser a bênção para o mundo todo se ele estiver morto? Então ele diz, eu não sei o que é que vai acontecer lá. Eu vou acordar de madrugada, eu vou fazer tudo o que Deus planeja, eu não sei o que é que vai acontecer, mas eu tenho certeza, eu não tenho dúvida nenhuma, de que se for até preciso, se preciso for, Deus vai inclusive ressuscitar o meu filho de entre os mortos. É isso que o autor de Hebreus nos diz. Ele creu que Deus era poderoso, inclusive para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Por isso que ele fala, irmãos, que ele vai voltar junto com o seu filho. Veja que, irmãos, você conhecer a Deus, você conhecer a vontade de Deus,
Você ter fé verdadeira no Senhor vai fazer com que você seja capaz de perseverar em meio à provação. Porque se eu e vocês não conhecem a Deus, irmãos, se eu e vocês não conhecem a palavra de Deus, se a gente não está atento àquilo que Deus fala, sabe o que é que acontece? Acontece que você não tem nem condição de ter essa fé. Como é que você poderia confiar que Deus era capaz até de ressuscitar os mortos, se você não tivesse com os olhos na promessa, na palavra de Deus, de que Deus ele disse que ia lhe abençoar, de que através do seu filho, ele ia trazer salvação para toda a humanidade? Veja que o fato de Abraão ele estar atento àquilo que Deus falou para ele guardar as palavras de Deus no seu coração para não pecar contra o Senhor, foi o que fez com que ele pudesse enfrentar essa aprovação, essa dificuldade, crendo que Deus ia dar a solução para esse problema que estava diante dele. E a gente vê então, irmãos, que o versículo 6 vai dizer que tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou-a sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. E assim caminhavam ambos juntos. Como eu disse, irmãos, Abraão aqui, o seu filho Isaque já tinha alguma idade para poder carregar a lenha, né? A lenha para fazer um holocausto era uma quantidade de madeira significativa. Então, se fosse uma criança ainda, ele não ia ter condições de carregar aquele peso todo. Mas ele coloca sobre Isaque, ou seja, Isaque ele carrega esse peso todo. E ele carrega então na mão o fogo para acender o holocausto e o cutelo, que era uma faca com a qual ele ia cortar o seu filho. E aí então Isaque, irmãos, ele fala, pela primeira vez ele vai falar, e veja quais são as primeiras palavras de Isaque. A Bíblia diz, quando Isaque disse a Abraão, seu pai. Não precisava nem dizer aqui que era Abraão, que era o pai dele. Todo mundo sabe que o pai de Isaque é Abraão. Mas o texto faz questão de dizer, Abraão, seu pai. E veja o que é que ele diz. Meu pai. Imagina como essas palavras, irmãos, simples, não iam ferir um coração de um pai que estava disposto a fazer o que Deus ordenou nessa situação. Mas veja qual é a resposta de Abraão, irmãos. Eis-me aqui, meu filho. Veja que a resposta que ele dá para Isaque, irmãos, é a mesma resposta que ele dá para Deus quando Deus o chama. Para que a gente não tenha dúvida de que Abraão está disposto a servir ao Senhor e ele ama a Deus, mas ele também ama o seu filho. E o amor que ele tem pelo seu filho não é um impeditivo para ele fazer, para ele estar disposto a fazer exatamente aquilo que ele vai fazer, pelo contrário. Imagina, irmãos, se essa não é a coisa que Abraão vai fazer, se Isaque passar por toda essa situação que ele passar aqui, não vai ser o maior testemunho que ele vai ter de fé do seu pai. Veja, se Abraão ele chegasse aqui e ele dissesse, não vou fazer nada disso não, é meu filho, eu amo, não vou fazer nada disso. Qual era o testemunho, irmãos, que ele está dando para o filho dele? Ele está dizendo para o filho dele, meu filho, você é a pessoa mais importante do mundo, você é Deus. Eu te amo mais do que Deus, porque eu me preocupo mais com você do que em obedecer, do que em fazer a vontade de Deus. Então imagina, irmãos, que com certeza foi traumático, mas muito mais do que traumático, irmãos, o trauma que realmente ficou em Isaque, e nós vamos ver pela sua vida, de buscar o mesmo Deus de seu pai, não foi um trauma de meu pai não me ama, foi um trauma de meu pai realmente crê em Deus, meu pai realmente confia no Senhor, porque mesmo me amando tanto quanto ele me ama, olha o que ele foi capaz de fazer. Então a gente vê aqui, irmãos, Isaque então faz uma pergunta para Abraão. Ele diz, eis aqui, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro para o holocausto? E essa é a pergunta, irmãos, que resume a Bíblia toda praticamente. Resume todo o Antigo Testamento, melhor dizendo. Onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro para o holocausto? E a resposta de Abraão é, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Interessante porque antes deles conversarem, o texto diz, e caminhavam ambos juntos. E depois dessa conversa, eles continuam seguindo ambos juntos, ou seja, não mudou nada, irmãos. O fato de Isaque ter falado com Abraão,
O fato de Abraão não ter dado uma resposta específica para a pergunta. Veja, o menino ficou preocupado aqui. Como é que a gente vai oferecer sacrifício ao Senhor se não tem animal? Mas ele confiou no seu pai. Ele confiou na resposta que o seu pai lhe deu, mesmo ele não conseguindo entender exatamente o que é que ia acontecer. E então eles chegaram ao lugar. Veja, irmãos, como é interessante, porque o texto começa, né? O texto está andando muito rápido, né? Passam 3 dias rapidamente e agora parece que o tempo começa a passar cada vez mais devagar. Eles estão caminhando, eles estão conversando e eles estão caminhando. E eles finalmente chegam no local. E aqui parece que está tudo em câmera lenta agora, irmãos. Porque eles chegaram no local que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Ele amarra o seu filho. O seu filho que tinha confiado nele. Que ouviu seu pai dizer que Deus ia providenciar o cordeiro para o holocausto. Esse menino foi amarrado. E foi deitado no altar, em cima da lenha. E Abraão estendeu a mão. Tomou o cutelo para imolar o seu filho. Veja, irmãos. Ele foi até o fim, Abraão. Ele foi até o último momento. E Deus permitiu, irmãos, que tudo isso acontecesse. E só nesse momento é que Deus então fala do céu. Do céu o anjo do Senhor fala, né? O anjo do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Abraão, Abraão. Da mesma forma que ele fala, irmãos, com o apóstolo Paulo, quando ele está na cidade de Damasco, ele diz, Saulo, Saulo. Da mesma forma que ele fala também com Marta, quando ela está ali questionando o fato de Maria estar aos pés de Cristo, ele diz, Marta, Marta. Ele diz aqui, Abraão, Abraão. E Abraão responde, eis-me aqui. Com a mesma disposição, irmãos, que ele demonstrou no começo, antes de saber o que Deus queria. E agora no final, depois de saber o que Deus queria, depois de ter feito tudo isso, a resposta desse homem é com a mesma submissão a Deus e o desejo de fazer a vontade do Senhor. Eis-me aqui. Então disse o Senhor, não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-te até hoje, no monte do Senhor se proverá. Né? Alguém que estava lendo essa história pela primeira vez deve ter respirado aqui e ter dito graças a Deus. Mas ao mesmo tempo, se a gente parar para refletir de novo um pouquinho mais sobre o texto, a gente vai dizer, mas será que tudo isso é necessário? O que é que Deus faz? Essa pergunta que a gente se faz. Se Deus é bom, porque Ele permite o sofrimento no mundo. Porque Ele permite que a gente sofra. Porque Ele permitiu que Abraão precisasse passar por tudo isso. Que essa criança precisasse passar por tudo isso. Porque Deus ele permite essas coisas. E a resposta, irmãos, a resposta é que a gente está fazendo a pergunta errada. Porque a questão não é Deus ter feito Abraão passar por isso. A questão é o próprio Deus ter se colocado nessa posição no lugar de Abraão, de sacrificar o seu próprio filho na cruz do Calvário. Veja que quando Deus ele faz isso com Abraão aqui, Ele está dando a Abraão e a mim e a você muito menos, talvez, mas se pela fé a gente crer na palavra do Senhor, a gente vai poder experimentar isso como Abraão experimentou. O que Deus sentiu, se assim eu puder falar a respeito de Deus, o que Deus sentiu quando o filho dele estava sendo crucificado na cruz do Calvário. Veja que Abraão teve o privilégio, irmãos, de saber como que Deus se sentiu quando Jesus Cristo estava sendo crucificado.
Ele pôde saber o que o seu Deus fez por ele. E quando eu e você, a gente lê aqui então, irmãos, Deus dizendo para Abraão, olha o que Deus disse para Abraão: não estenda a mão sobre o rapaz, nada lhe faça, pois agora sei que teme a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Eu e você, a gente pode olhar para a cruz do Calvário, irmãos, e a gente dizer para Deus: eu sei que o Senhor me ama, porque o Senhor não me negou o filho, o teu único filho. A Bíblia fala, irmãos, Jesus, o próprio Jesus, ele fala, a respeito de Abraão, ele discutindo com os judeus, ele diz: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Eu não tenho dúvida que Jesus estava falando aqui a respeito, não somente a respeito desse dia, mas desse momento aqui especificamente. Quando Abraão ergue os olhos e vê ali um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Pergunta que Isaac tinha feito para o seu pai: onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Ela vai ser respondida, irmãos, não aqui por Abraão, porque se nós olharmos, irmãos, o nome que Abraão coloca naquele local, Abraão, ele entendeu aqui, irmãos, muito mais do que um animal morrendo pelo seu filho. Porque imagina, irmãos, Abraão, ele estava disposto a sacrificar o seu filho. E ele sabe que o seu filho é pecador, ele sabe que ele é pecador, ele sabe que ele não pode questionar Deus. Ele sabe que um animal, irmãos, não é suficiente para substituir o seu filho. E que troca é essa? Como é que um animal vai morrer no lugar de um filho? E está tudo certo. Não, irmãos. A resposta para a pergunta de Isaac vai ser respondida por João Batista. Quando João Batista, ele vê o Senhor Jesus Cristo e João ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a gente olha que a resposta de Abraão é: o Senhor proverá. Ele não diz o Senhor proveu. O Senhor proveu aqui já o sacrifício. Ele estava olhando para frente, ele estava olhando para o dia de Cristo. Ele estava olhando para o dia em que Cristo, o próprio Filho de Deus, ele ia morrer na cruz para pagar pelos nossos pecados. Porque como nós já vimos lá no capítulo 15, quando Deus ele faz uma aliança com Abraão, Deus ele passa pelo meio do fogo, como quem diz, ele passa pelo meio dos animais, como quem diz: se você desobedecer à aliança, eu vou morrer, eu vou ser partido no meio para poder pagar pelos seus pecados. E a gente vê aqui então que Deus ele vai cumprir essa promessa, irmãos. Apesar de Isaac e Abraão eles merecerem morrer por conta do pecado deles, o próprio Filho de Deus foi quem se entregou na cruz do Calvário. Os irmãos se lembrarem, quando isso aconteceu, né, quando Deus apareceu para Abraão para fazer essa aliança com ele, Abraão tinha dito: de que me adianta, Senhor, tudo isso que o Senhor está me dando, se eu não tenho filhos? E agora a gente vai ver, irmãos, que Deus, que tem o filho, ele dá o filho para que Abraão possa herdar as promessas. E ele diz então do céu, versículo 15, bradou pela segunda vez o Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, disse o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade de seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Vejam, irmãos, que a história de Abraão, ela praticamente é concluída aqui. Embora ainda vai haver alguns capítulos, relatos, agora a história está caminhando para o seu fim. A gente vê aqui no próximo capítulo, Sara vai morrer, e no outro capítulo, Isaac vai se casar e vai tomar então a frente como patriarca, como representante, como homem que Deus vai usar a partir de agora, e os relatos da vida dele que vão ser relatados. Aqui a gente então encerra o registro, irmãos, da vida de fé de Abraão, da mesma forma que começou. Veja, se encerra o texto aqui falando a respeito das promessas que Deus havia feito lá no capítulo 12. Deus praticamente aqui reitera as promessas que ele havia feito no capítulo 12, dizendo que nele vai ser abençoado todas as famílias da terra. E vocês podem ver que o capítulo vai concluir justamente passando aqui de Isaac, passando melhor de Abraão para Isaac,
Porque o texto vai terminar do versículo 20 até o 24, falando que lá, muito distante, na família de Abraão, lá em Ur dos Caldeus, vai nascer uma moça, que é justamente Rebeca, que vai casar com seu filho. Então aqui a gente vê, irmãos, o final, né, da história de Abraão, enquanto o patriarca, o homem que é o pai da fé, aquele que representa o povo de Deus, aquele que herdou as promessas e que irá passar essa promessa para toda a sua descendência. E quando a gente olha então para a vida de Abraão, irmãos, e a gente olha para a nossa vida, veja que disposição que Abraão teve de entregar o seu próprio filho para obedecer a Deus. Muitas vezes nos falta disposição, irmãos, para obedecer os menores mandamentos da palavra do Senhor. Veja que parece às vezes, quando é exigido algo de nós, quando nós somos chamados a obedecer os mandamentos do Senhor, até mesmo a adorar a Deus, irmãos, pelo modo que a gente se comporta, pela nossa preparação para estar no culto, por todo o contexto da nossa vida, parece que Deus ele tem exigido nosso filho todos os dias, porque é uma dificuldade que nós temos, irmãos, de querer viver para a glória de Deus, de querer abrir mão, estar à disposição de abrir mão da nossa vida, para poder viver para a glória de Deus. Parece até que Deus está exigindo o nosso filho, mesmo se tivesse exigindo o nosso filho, Deus, ele não estaria exigindo mais do que aquilo que lhe é devido, do que lhe pertence. Mas veja, Deus, ele deu o seu filho, ele não tem exigido que nós entreguemos aquilo que nós amamos nesse mundo. Nossas famílias, as pessoas ao nosso redor. Mas ele tem entregado, ele tem ordenado, irmãos, que nós morramos para nós mesmos, para que eu e você a gente possa ter vida. Para que não só os filhos, mas todo mundo à nossa volta possa ser abençoado pela nossa vida. Por termos uma vida, irmãos, que reflete, que de fato testifica para esse mundo que Deus existe e que Ele é digno da nossa adoração. Irmãos, que a nossa vida possa, nunca passaremos, dificilmente, acredito que nunca passaremos por uma provação como Abraão precisou passar aqui, para ser estabelecido de fato como o pai da fé. Mas nas pequenas provações, nas que Deus tem colocado em nossas vidas, irmãos, nela nós temos sido chamados a mostrar que obedecer a Deus, que ter a disposição de nos prepararmos para obedecer à vontade de Deus, seja o que for requerido de nós. Com isso, irmãos, a gente vai estar comunicando a esse mundo que Deus é em quem nós colocamos a nossa confiança, a nossa esperança. Se nós cremos que Deus ele ressuscitou Jesus Cristo de entre os mortos, nós não estamos crendo numa possibilidade, como Abraão creu aqui, de que Deus ele é capaz até mesmo de ressuscitar. Nós sabemos que Deus já fez isso, ressuscitou o seu próprio Filho dentre os mortos, para que ficasse claro que os nossos pecados são perdoados. Então que nós não enfrentemos nenhuma dificuldade, irmãos, que nós não colocamos nenhum obstáculo para dizer que a vontade do Senhor é penosa e que haja indisposição em nosso coração para fazermos a vontade de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Vamos cantar o Salmo, primeiro Salmo 16, fala dessa confiança em Deus até mesmo para nos ressuscitar.